Olá, meu amigo, minha amiga. Você certamente já está vendo muitas previsões de astrólogos, videntes, tarólogos, economistas e jornalistas para o ano de 2020. Mas uma coisa é muito certa: esse povo todo vai errar quase tudo. Só quem vai acertar quase tudo é o Portal do José. Se você não acredita, fica com a gente até o final do nosso vídeo aqui que nós vamos comprovar o que a gente está dizendo. E olha, não tem nenhuma conexão espiritual não. Aqui analisando os fatos aqui, analisando dados, e você vai chegar à conclusão que o portal não está muito longe da realidade. Bom, para começar a entender o propósito do nosso programa de hoje, a gente tem que contextualizar, para a gente adivinhar essas previsões, o Brasil que a gente vive. O IBGE apresentou uma estatística no começo desse ano que o Brasil tem 55 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Meu amigo, se você não sabe o que é isso, eu não sei, eu vou falar uma coisa para vocês. É uma barra pesadíssima, são famílias que vivem com o mínimo do mínimo necessário para poderem mal se alimentarem, né? 55 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Se a gente refinar um pouco mais essa estatística, a gente vai chegar à conclusão que o Brasil tem os super pobres dentro dessa estatística, que são os miseráveis. O Brasil alcança recorde de 13 milhões e meio de miseráveis, segundo o IBGE. Gente, o miserável é alguém que passou de qualquer tipo de situação de dignidade, de vivência como ser humano. E essas pessoas, elas são escondidas ou elas não são apresentadas. Essa questão não é esmiuçada como se esmiuça as vantagens das políticas econômicas, os discursos dos governantes, os incentivos que se apresentam nos telejornais para que esses estímulos nos alienem ao mesmo tempo, nos façam crer que se você lutar pelos seus objetivos, você foi individualista, foi egoísta, isso no final da história será uma coisa muito benéfica. Esse sistema tem criado ao longo de muito tempo uma legião de pessoas egoístas, pessoas alienadas, pessoas que não desenvolvem nenhum tipo de solidariedade, mal e porcamente uma caridadezinha remota na frente de uma igreja, para um pedinte num sinal, e uma total falta de sensibilidade até no trato com as pessoas da sociedade de uma maneira geral. Quantas pessoas vêm aqui para o portal, mandarem eu ir para a Venezuela, para Cuba, mulheres, moças, que estão com a boca falando coisas inimagináveis numa sociedade de pessoas educadas, né? Pois bem, as pessoas perderam o pudor de falarem besteiras, de falarem aberrações, de cometerem agressões verbais e de serem ignorantes assumidos, né? É o empoderamento da ignorância, é a burrice e ostentação que ficou em moda aqui no nosso país. E os telejornais, naquela teoria que Noam Chomsky nos diz, ele cria uma situação de estímulo de parcela da sociedade e de inebriamento de uma parcela da sociedade, porque você está em casa, você assiste uma matéria como essa que eu vou mostrar para vocês, você fala, essas coisas estão acontecendo, mas comigo não acontece. O que será que está acontecendo? Você é levado a acreditar que o fracassado é você. Que se você não está lá no shopping center fazendo compra, é porque você que é incompetente, você que é incapaz, você que é acomodado. Ou se você quiser pensar de outra forma, né, Deus te escolheu para ser sacaneado. Porque as pessoas estão sorrindo, estão felizes nos shopping centers e você não está tendo essa oportunidade junto com aqueles 55 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. Essa pobreza que eles escondem não é por acaso, gente, porque quanto mais isso foi esmiuçado, quanto isso
mais for debatido, mais a gente vai ter uma indignação e mais a gente vai cobrar dos governos que façam alguma coisa instantânea por essas pessoas que estão vivas agora. E não, como diz o ministro Guedes, de uma maneira muito hipócrita, muito salafrária, que nós temos que salvar as gerações futuras. Ah, vai salvar as gerações futuras e a geração que está vivendo agora de carne e osso, então pode morrer que está tudo bem, né? E vamos ver aqui a matéria, daqui a pouco nós vamos esmiuçar um pouco mais essa situação. Vamos lá. Os lojistas de shopping acabam de contabilizar o melhor Natal desde 2014. As vendas do setor cresceram mais de 9%. Shopping cheio e... Gente, é uma alegria, né? Renata Vasconcelos falar com a boca cheia, né, que os lojistas estão comemorando, né? Vamos analisar aqui a fala do presidente da Associação de Lojistas. Vamos lá. A Associação Comercial de São Paulo avaliou as vendas do dia 1º de dezembro até a véspera do Natal. As compras a prazo ficaram estáveis. As que foram pagas à vista aumentaram 13,1%. As explicações são uma certa recuperação da renda real das famílias, com uma... Olha só, as explicações são uma certa recuperação das rendas da família. Amigo, você teve uma certa recuperação na tua renda que aumentou 9,5% para você estar enchendo o shopping center? Vamos lá. A queda da inflação não é muito mais importante. Você tem uma melhora do ambiente do mercado de trabalho. Olha só, a queda da inflação e uma certa melhora no ambiente... de trabalho, né? Olha, é um negócio muito estranho. Vamos lá. Queda da taxa de juros na ponta, alongamento dos prazos médios de pagamento e a liberação do FGTS. Tudo isso somado criou uma situação muito positiva para o comércio. Gente, a única coisa concreta de tudo que o presidente aí falou foi a liberação do fundo de garantia. Alguém que pegou um dinheirinho, pum, e torrou agora no final do ano. Agora, você vê a falta de jornalismo, o jornalismo salafrárico, aquele jornalismo que primeiro se fia apenas numa estatística apresentada pela Associação dos Lojistas de Shopping Centers. A TV Globo foi checar isso aonde? Isso corresponde a uma verdade ou isso é uma fake news? Por que o discurso do representante dos lojistas é igual ao do ministro Guedes? Que coisa! E igual ao Sardenberg, igual ao da Miriam Leitão, dos principais articulistas de economia do sistema de uma maneira geral. A Rede Globo mandou repórteres, fez uma matéria mais refinada, vendo como é que anda a situação de outros lojistas que não os lojistas de shopping center, como é que anda o comércio nos bairros, nas cidades, nas pequenas e médias cidades de uma maneira geral. Há um crescimento também de venda de produtos. Você que é pequeno comerciante, você que é pequeno lojista, você que tem restaurante, você que tem algum estabelecimento comercial, você percebeu também um aumento da ordem de 9,5% no final do ano dos seus negócios? Os negócios foram muito melhores nesse nível, numa economia que está crescendo menos de 1% ao ano. Então a matéria ficou meio capenga, né? A matéria que nós chamamos de matéria chapa branca, para tornar o cidadão cada vez mais acomodado na sua poltrona e não ter a percepção que precisam ser feitas coisas concretas para que a sociedade se modifique, para que a vida do cidadão que está em casa se modifique de uma forma positiva também. E essa análise toda vale para as pessoas todas do nosso país, independente da sua orientação partidária, da sua cor, sexo, origem, enfim. Todos nós estamos dentro do mesmo barco. A grande falsidade, a grande sacanagem das avaliações econômicas é que eles dizem o seguinte: o ministro Guedes diz que a economia vai crescer 2,5%, 2%, o mercado, o Sardenberg, o mercado, essa coisa assim abstrata. Mas quando a economia de um país vai crescer 2,5%, o PIB vai crescer 2,5%, isso representa que aqueles 55 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza e os 13 milhões e meio de miseráveis vão ter um crescimento de 2,5% na vida delas? 2,5% de crescimento na vida de um miserável representa o quê? E das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza?
2,5% é satisfatório? Ou será que 2,5% será a média do crescimento do nosso país? Onde quem está na base da pirâmide vai continuar perdendo, vai continuar na mesma situação, e quem está no topo da pirâmide vai ganhar muito mais dinheiro e na média a gente vai ter um PIB crescendo. Então essas questões todas é que a gente tem que analisar com muita profundidade. Quando a gente analisa o orçamento do Brasil para 2020, nós vemos que haverá muito menos investimentos em saúde, em desporto e lazer, energia, direito de cidadania, indústria, urbanismo, organização agrária, gestão ambiental, transporte, cultura, comércio, serviço, saneamento, ciência, tecnologia, educação, administração. Só quem vai ganhar muito dinheiro em relação ao orçamento de 2020 é o sistema financeiro, que está tendo um aumento de 16,1% e outros encargos especiais do governo de 18,4%. Ou seja, para o setor financeiro, para banco, para dívidas públicas, tudo. Para o povo brasileiro, essa falta de recursos, essa falta de investimentos de uma maneira geral. Isso posto, dá para a gente fazer previsões para o ano de 2020 com um certo grau de acerto? Eu acho que sim. Desde que a gente pegue a previsão e faça por estratos sociais. Vamos começar com os pobres. Olha, meu amigo, se você é pobre diante desse orçamento de 2020, onde nós não vamos ter melhoria de serviço público nenhum, o que eu posso prever? Olha, se você precisar de uma internação, de uma cirurgia, de um transplante, de uma prótese, de um implante dentário, o que vai acontecer com você? Se você precisa de um implante, você vai ficar banguelo, porque não vai ter melhoria nenhuma. Essa é a previsão. Se você tem o subemprego, você vai continuar com o seu subemprego e vai conseguir no máximo um emprego precarizado. E se você conseguir esse emprego precarizado, nós já sabemos que não haverá aumento no salário mínimo para o ano que vem. Então sua condição vai continuar nesse nível. Se você pega transportes para ir para o trabalho, para ir e voltar, uma coisa é certa, em algum momento do ano os transportes vão ficar mais caros para você. Você vai ter que andar mais de bicicleta, andar mais a pé, se deslocar sem utilizar meios de transporte. Se você é de outra classe social, se você já é da classe média, nós podemos fazer uma previsão também bem próxima do acerto para você. Classe média é considerada uma pessoa que ganha até 3, 4 salários mínimos de uma maneira geral, segundo as estatísticas do IBGE. Pode ser um pouco mais, um pouco a menos. Essas pessoas dessa classe média, elas em supermercado, elas passarão longe de determinadas prateleiras do supermercado que elas costumavam frequentar no passado. Iogurte será uma coisa que as crianças não vão ver com muita frequência. Se você tem filhos numa escola particular, você vai procurar escolas mais baratas. Se você pagava um plano de saúde, você vai migrar para um plano mais basicão, sem muitas assistências, sem muitas coberturas. Se você não está ganhando o suficiente, você vai querer fazer bicos e você vai começar a analisar com certo carinho a profissão de motorista de aplicativo de uma maneira geral. Isso talvez pode vir a ser a sua única profissão se você vier a perder o seu emprego. Você também vai mudar os seus planos de TV a cabo ou até cortar a TV a cabo. Você vai cortar os seus planos de telefonia e você vai ficar muito tentado em comprar uns aparelhinhos que pegam televisões do mundo inteiro e você não paga mensalidade. Para as pessoas da classe média que eu estou me referindo e para as pobres, elas poderão sofrer a visita de grupos de milicianos, que é uma atividade que está crescendo muito no Brasil inteiro. Então ela pode vir a chegar até você para te oferecer os seus préstimos de uma maneira geral. Se você é servidor público, você também não terá aumento de salário durante o ano de 2020, você vai ser achincalhado o tempo todo pelos membros do governo, pelo presidente da República e pelos seguidores do governo que entendem que todo servidor público é um parasita, é alguém que está num cabide de emprego, é um comunista ou um socialista que merece ser sacaneado. Bom, se você é da classe média alta, a situação muda um pouco de figura, mas com você também as previsões do Portal de José vão passar muito perto da realidade. Se você tem um carro, você não vai trocar de carro.
Você vai trocar os amortecedores, vai trocar os pneus desse carro. Se você viajava para a Europa, você agora não vai viajar para a Europa, você vai preferir planos de viagens mais internos. Se você viajava muito de carro, você agora vai ver mais praças de pedágio e você vai gastar mais com combustíveis nessas viagens. Você, no máximo, ao invés de ir para a Europa ou Estados Unidos, você vai para a festa do peão boiadeiro, ver um show de Maiara e Maraísa e você vai curtir, vai ficar amarradão com essa história. Você vai quebrar alguns cartões de crédito, mas você não vai se livrar da dívida. Você vai ter que renegociar a dívida com o gerente do seu banco e quando chegar à noite em casa, você vai ver o Sardenberg dizendo que o Brasil está mudando. E você vai ter essa sensação que está mudando, mas essa mudança não te alcançou ainda. Você está ali vivendo apertadíssimo. Agora, se você pertence à classe social mais alta, se você é rico ou super rico, meu amigo, a única mudança que vai ter na tua vida vai ser que você vai ficar mais rico ainda. Se você sonegava impostos, nada vai acontecer com você. Você vai ter refinanciamentos, você eventualmente vai ser chamado por algum jogador de futebol, alguma celebridade de Hollywood para algum tipo de cerimônia festiva, algum casamento. Você será sempre flagrado em feiras onde são apresentadas novas aeronaves ou novas embarcações ou novas joias. Você curtirá algumas noites, às vezes, em Dubai, em algum paraíso exótico, alguma praia distante do nosso planeta, e você dará algumas entrevistas também para meios de comunicação mais especializados, falando de como o Brasil está mudando, como o presidente Bolsonaro e o ministro Guedes estão cuidando de botar o Brasil no rumo certo. Só que todas essas pessoas acabam sempre se esquecendo daquelas que eu falei no começo do nosso vídeo. Os 55 milhões de irmãos que nós temos, que para essas pessoas são criaturas que são tratadas com a maior indiferença. Gente, é necessário que a gente esteja debatendo essas questões o tempo todo. Eu faço questão de repisar, às vezes o vídeo fica um pouco longo, mas não tem como a gente tratar de tantos assuntos usando um tempo muito mais exíguo do que esse tempo que eu tenho aqui com vocês. Espero que vocês entendam a mensagem, a maior parte entende, com certeza. Quem está chegando agora, se inscreva no nosso portal e reflitam sobre essas situações e mostre esse vídeo aí para o seu amigo bolsonarista, porque essas previsões elas não são para qualquer indivíduo em especial, não. Elas valem para todas essas classes sociais e se você achar que eu estou muito errado, mande suas críticas e sugestões aqui para o nosso portal, lembrando que eu leio todas as mensagens que chegam até aqui, tá bom? Um grande abraço, um abraço apertadão, obrigado pelo carinho de vocês todos e estou muito feliz de estar com tanta gente aqui dando prestígio para o nosso portal, tá? Até lá, gente, até o próximo encontro.